Nós estamos na lição 4 do nosso módulo sobre redenção. E o título dessa aula é o impacto da redenção na sociedade. O caminho que a gente procurou percorrer, né, nós já temos falado bastante sobre isso, é o mesmo caminho que nós percorremos na queda. Então, nós vimos como a queda afeta a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmos, com os nossos relacionamentos interpessoais, também no nível macro, né, como que a gente percebe que as sociedades elas são manchadas pelo pecado e a natureza também, a nossa relação com a natureza, com o mundo, com o cosmos, ela fica prejudicada. E aí, consequentemente, se a queda entrou em tudo, a redenção também vai entrar, porque o Senhor nunca dá uma medida de graça inferior a que o pecado corrompeu, né? E a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A medida da graça sempre é maior. Então, nós já falamos sobre como a redenção ela impacta a nossa relação com Deus. Nós vimos o que é a redenção como um conceito teológico, Mateus trouxe para a gente. Depois eu falei sobre como a redenção nos afeta como indivíduos. A gente precisa se reconciliar conosco mesmos, entender que somos imagem e semelhança de Deus. Na semana passada, o Daniel falou sobre a questão da família, né? O foco na família, mas também nos relacionamentos nesse nível micro, como que a gente pode ser um filho melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor. E hoje a gente fala mais desse aspecto macro, né, da sociedade. É um tema que eu gosto muito e que eu acho que a gente poderia levar para vários lugares diferentes, assim, mas eu precisei dar um foco, né? E aí eu tive a ajuda do Jonathan, tive a ajuda da Vitória. Obrigada, meus irmãos, pelas contribuições que vocês trouxeram. E aí, quando a gente fala sobre o impacto da redenção na sociedade, a gente olha para a sociedade e fala, cara, como que a gente, enquanto cristão, vai, de alguma maneira, produzir algum impacto no mundo do jeito que está? E existe hoje um reconhecimento, um discurso, né, de que o mundo está muito ruim. Só que a pergunta é, quando é que foi bom? Né? Então, todo mundo sabe, eu acho, que eu sou professora de história, e quando a gente estuda história, a gente vê que nunca foi bom. Não, você pode colocar, por favor, Mateus? A pergunta é essa, porque assim, quando a gente estuda o desenvolvimento dos povos ao longo do tempo, a gente pensa, nunca foi bom. Sempre houve a presença do pecado, a gente observa isso. Então, por isso é tão importante a gente estar imbuído da metanarrativa bíblica, para a gente olhar para tudo, para a gente olhar para a história do mundo a partir da perspectiva bíblica. Porque tem algumas pessoas que vão olhar para o passado e vão idealizar um passado dourado que nunca existiu. Então, já viu esse discurso assim, de vamos voltar, né? Não, as coisas, todo mundo está perdido, né? Não tem mais valores, a família está destruída e tal. Beleza, realmente, a gente tem visto coisas muito complicadas na nossa realidade cotidiana, mas a verdade é que o ser humano, sem Deus, ele sempre seguiu caminhos que o levaram para longe da presença e que o levaram para longe daquilo que Deus colocou em nós. E aí, quando a gente olha para essa realidade tão difícil, a gente pode perguntar, como faz? Né? Como faz para ser sal e luz? Como faz para ser carta viva? Né? Foi algo que a Vitória colocou no texto e que eu não tinha pensado, essa questão de que nós somos cartas vivas, né? Nós vamos voltar a isso depois. Mas como que a gente faz para salgar e para ser luz? O Mateus pregou sobre isso na semana passada, né? Que está lá no Sermão do Monte. Nós temos que ser luz. E a gente vê, realmente, são trevas densas na sociedade. Como que a gente pode ser luz numa sociedade que não crê em Deus e que cada vez mais tem varrido o evangelho para fora do cenário? Então, como eu disse, eu acho que ao longo da história nunca foi bom. Nunca houve um período dourado, nunca houve uma época em que a família foi realmente perfeita e a imagem e semelhança de Deus. Nunca houve esse período. Mas eu acho que o diferencial da nossa cultura contemporânea é que ela é extremamente secularizada. Então, aqui no Brasil, apesar de ser um país ainda majoritariamente cristão, e nós vimos, acho que vocês devem ter visto no censo, né, que saíram os resultados do censo de 2022, ainda temos um percentual muito expressivo de cristãos católicos evangélicos, mas isso está, digamos que, desacelerando. A gente está vivendo um processo de crescimento evangélico agora menor do que foi no censo de 2010. E aí os sociólogos já vêm analisar, eu acho que está desacelerando, porque a igreja perdeu muito poder de influência por conta da política, né? E aí a galera está tentando identificar por que a igreja está crescendo menos do que antes. Mas o fato é que o Brasil tem vivido um processo de secularização. Então, todas as esferas da sociedade, agora você não tem mais uma influência tão significativa das religiões de maneira geral. E aí esse é o contexto que a gente vive, né? Então essa é a introdução. Beleza, sabemos que o mundo está extremamente complicado. Como que a gente faz para ser sal e luz? Como que a gente faz para ser carta viva num mundo como esse?
E aí um dos tópicos que eu coloquei na lição é a questão da relação do cristão com a cultura. E quando eu estou falando cultura aqui, não é só cultura no sentido de artes. Muitas vezes a gente identifica cultura com os aspectos artísticos, né? Mas cultura no sentido daquilo que o homem cultiva. Cultura vem dessa raiz, a palavra, né? Então, como é que o homem se envolve com o mundo? Porque a gente também, eu não sei vocês, mas muitos aqui eu acredito que foram criados no Evangelho, tem essa coisa do mundo, entre aspas, né? Tipo, eu não posso ouvir música do mundo, eu não posso me envolver com a cultura do mundo. A gente tem um pouco essa visão ainda, né? De separar a cultura secular e a cultura religiosa. E aí, ao longo do tempo, ao longo da história, a gente percebe que o cristão se envolveu com a cultura, com as coisas ao redor, de maneiras diferentes. E aí, o primeiro paradigma que eu coloquei na lição, e que eu já tinha abordado numa outra aula do módulo sobre senhorio de Cristo, né? Então, muita coisa que a gente estudou nos bimestres anteriores, a gente está retomando agora. E aí, esse paradigma da relação do cristão contra a cultura é essa visão predominante, principalmente nos primeiros séculos da igreja, de que o cristão tinha que se separar completamente. E eu acho super compreensível nos primeiros séculos, porque o cristianismo nasce no seio do Império Romano, na Palestina, era uma religião minoritária, era uma coisa de uma casa aqui, outra casa lá na outra cidade, era completamente em desvantagem numérica, social. O cristianismo é extremamente perseguido nos 3 primeiros séculos, né? Isso só começa a mudar depois do imperador Constantino, que vai permitir o cristianismo no Império Romano. Depois o Império Romano não só permite, mas também torna a religião oficial. E aí, depois eu vou falar sobre isso, né? Segura aí. Então, primeiros séculos, perseguição contra a igreja, e aí o cristianismo ele vai adotar muito essa visão de separação total. Então, a gente tem que se separar, a gente não pode se misturar, e a gente tem que levar em conta coisas que estão narradas nas cartas de Paulo, por exemplo, comida oferecida a ídolos, e aí ele fala, olha, o ídolo não é nada. O problema não é o ídolo, a comida oferecida ao ídolo. O problema é a consciência do teu irmão. Então, preste atenção nisso. Às vezes é melhor não comer, né? Paulo fala, se eu não tiver que comer mais carne por causa do meu irmão, eu não vou fazer isso. Então, é um contexto em que marcar essa linha divisória entre quem pertence a Cristo ou não era muito importante. Porque realmente é um momento inicial da igreja. É um momento de você demarcar ali o que é a igreja e o que ela não é. Então, nesse contexto, a relação do cristão com a cultura não é uma relação muito equilibrada. É uma relação mesmo de antítese. A gente tem que ficar completamente fora. Só que, eu digo que nos primeiros séculos isso é compreensível, né? Mas hoje, esse pensamento ainda está muito presente na igreja. E esse pensamento ele contribui para um falso dualismo, que é aquilo que eu estava comentando, né, do mundo. Então, eu não posso ouvir música do mundo, eu não posso ver filme do mundo, eu não posso ver série do mundo. A galera pega mais com a música, né? Às vezes o audiovisual vê cada série, cada filme que não tem nada a ver com Deus, mas só a música que não pode, né? Enfim, que tem células rítmicas, enfim. E aí a gente fica nessa coisa de um dualismo de, olha, nada que pertence ao mundo eu posso fazer. Sabe qual é o grande problema disso? É que isso retira o senhorio de Cristo sobre amplas áreas da sociedade. Porque se a gente tem que se separar e a gente não pode se misturar, e a gente tem que ficar distante, a gente está dizendo, ó, isso aqui é de Satanás mesmo, deixa aí. E aí o cristão muitas vezes não tem influência sobre áreas super estratégicas, super importantes. As artes, por exemplo, né? Eu falei que a gente muitas vezes vincula a cultura à área das artes. Então, assim, o cinema, a própria música mesmo, né, fora do nicho religioso, são áreas, as artes plásticas, por exemplo, a gente quase não fala sobre artistas cristãos que façam boa arte, que queiram refletir a beleza que há no mundo de Deus, porque é um mundo que foi criado por Deus. Então, o grande problema desse falso dualismo é que ele, como eu disse, ignora o senhorio de Cristo sobre toda a sociedade, confina o Senhor a apenas a esfera religiosa, a esfera sagrada. E faz, na nossa vida, no nosso dia a dia, uma divisão que a gente tem que ficar o tempo todo. Não, isso aqui é religioso, isso aqui é secular. Então, só importa as coisas estritamente religiosas. E aí, se eu estou orando, se eu estou evangelizando, se eu estou lendo a Bíblia, eu estou sendo um bom crente. Mas e lá no teu trabalho, e na tua escola, na tua faculdade, né, na maneira como você produz conhecimento, né? Eu sou professora, então quem trabalha, sei lá, num hospital, né? O que a gente vai ver na aula de hoje é que quando você estabelece esse dualismo, você fecha portas para o senhorio de Cristo. Você não permite que o cristão realmente penetre como sal, porque o sal ele está ali no meio. Ele não está totalmente separado do alimento, né? Ele tem que estar ali no meio. E eu acho também que esse falso dualismo ele descamba muitas vezes em legalismo.
Então, a pessoa fica com essa coisa de tem que me separar, não pode, não pode, não pode. E quantos jovens a gente já conheceu que cresceram com a gente, que embarcaram nesse discurso e teve uma hora que cansaram. Então, você fica numa neurose tão grande de tudo você não pode fazer, e aí você vai aguentando, vai se submetendo, vai se submetendo. E aí, às vezes, entra na universidade, ou antes disso mesmo, na adolescência, né? Vê a liberdade e fica, nossa, agora sim eu vou viver tudo que eu quero. Porque não recebeu uma criação que realmente ensinou a discernir todas as coisas, que ensinou a reter o que é bom e a salgar e a ser luz, né? Então, infelizmente, eu acho que essa cultura dualista ela está muito presente, principalmente no Brasil, né? Então, a gente ainda é muito herdeiro dessa mentalidade de que não pode interagir com nada. Mas esse não é o único padrão que a gente observa. A gente tem também um padrão do crente, do cristão, acima da cultura. Em que sentido acima da cultura? No sentido de, olha, nós somos destinados a dominar, a tornar, né, porque uma coisa que a Vitória colocou também na contribuição dela, é que a Bíblia usa aquela metáfora do fermento na farinha, né? E aí o fermento leveda a massa toda. Então tem uma galera que, por causa desse tipo de metáfora, fala, não, o nosso destino é tomar todas as áreas de influência da sociedade e aí a gente vai produzir transformação cultural e aí a cultura vai passar a ser cristã. Então, ainda não estou bem na garganta, gente, semana já. Orem por mim. Então, a galera imbuída desse discurso vai pretender criar uma cultura cristã que entre na sociedade e que produza transformação de uma maneira hegemônica. E como que a gente observa isso no dia a dia, né? Aí, quando que isso aconteceu na história? Eu falei que ia voltar a isso, né? Quando o Império Romano permite o cristianismo e adota o cristianismo como religião oficial do Império, agora você não é que você é proibido de ser cristão, agora tem que ser cristão. Tem que ser, não tem mais escolha. Você já nasce na cristandade, já nasce sendo batizado, né? Porque a gente sabe que a igreja adotou o pé do batismo depois. Então, você já nasce criancinha e batizada, já está na cristandade, não tem escolha, não. Se você fizer outra coisa, você ainda pode ir para a fogueira, né? Na Idade Média, teve uma galera aí que morreu e foi para a fogueira. Então, a visão é de que a cristandade tinha uma cultura cristã. Mas aí a gente pergunta, que cristianismo era esse que era veiculado pela igreja nesse período? Porque uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos é que uma religião, a forma como uma religião se comporta quando ela é minoritária e quando ela é majoritária é totalmente diferente. Isso serve para qualquer religião. Quando você é uma minoria perseguida, você se comporta de um jeito. Agora, quando aquela religião se torna majoritária e todo mundo é obrigado a aceitar aquilo, é outro perfil, a religião toma outros caminhos. Sabe por quê? Porque o problema está no coração humano. O problema é o pecado. E aí, se você não identifica a raiz que é o pecado, você acha que a culpa é de determinada religião. E aí não vamos mais ter religião. Só que os regimes que aboliram a religião também não seguiram caminhos nem um pouco democráticos, né? Então, o problema é e sempre vai ser o coração humano. E aí, nessa visão acima da cultura, que a cultura vai ser cristã e, de repente, tudo vai funcionar assim a favor do cristianismo, você começa a ter uma mentalidade de império, que é o que acontece na Idade Média. Então, vamos usar os aparatos públicos, vamos usar a política, vamos usar a economia para nos enriquecer, para nos dar influência, para a gente ter horários na televisão, no rádio, para a gente falar com todo mundo, para a gente chegar à casa de todo mundo, porque aí o evangelho vai estar sendo pregado. E eu não estou querendo colocar em dúvida aqui que Deus alcance pessoas por meio dessas ferramentas, tá? Porque eu tenho muitos testemunhos aí. Não, eu ouvi uma palavra pela TV, me converti. Amém, a obra é do Senhor. Mas a questão é que, às vezes, a gente considerar que o reino está avançando somente porque evangélicos estão tomando lugares de poder é muito delicado, é muito complicado. Porque, muitas vezes, essas pessoas elas estão acessando esses lugares de poder não porque elas realmente estão querendo fazer o reino avançar, mas porque elas estão querendo colocar em prática projetos privados de poder. A pessoa quer ter aquele nível, ela quer estar naquele lugar, ela quer ganhar aquele dinheiro, ela quer falar em nome do povo evangélico. A gente precisa ter muito cuidado. Quem fala em nome do povo evangélico hoje no Brasil, gente? O povo evangélico é muito variado, né? Tem muitas vertentes, muitas denominações, mas as referências hoje que a gente tem no Brasil de povo evangélico, muitas vezes não representam os valores do reino de maneira
integral. Então, isso é muito complicado, essa questão do cristão estar acima da cultura e usar a cultura para fazer o reino avançar. Isso a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a terceira perspectiva, que é a perspectiva que nós consideramos aqui melhor, né, é o cristão como agente transformador da cultura. Então, nós não estamos em antítese, nós não estamos em oposição à cultura, nós também não estamos usando a cultura para nos promover, mas nós estamos procurando ser sal. Nós estamos procurando temperar aquilo que está em decomposição, porque o sal também conservava, né? Nós vimos isso. Então, nós estamos procurando transformar a cultura, assim como a luz, quando entra num ambiente que está em trevas, ela vai iluminar, né? E quanto mais densas forem essas trevas, mais a luz vai produzir um choque ali, vai produzir um efeito imediato de dissipar as trevas. Então, nós acreditamos que o cristão ele precisa ser um agente transformador da cultura e entender que a cultura ela é estabelecida pelos seres humanos, ela não é nem ela não pode nem ser demonizada, né? Tipo, o não cristão não sabe fazer nada direito e a gente não pode se envolver com nada. Não é essa a ideia, e também não é uma ideia ingênua, né, de tipo, não, a cultura pode tudo, gente. Agora o cristão ele pode ver tudo, ele pode ouvir tudo. Calma aí também, né? A gente sabe que isso leva a muitos problemas. Então, eu acho que o conceito de graça comum é um conceito muito bom para a gente pensar a relação do cristão com a cultura. E aí, no material que o Jonathan me mandou, estava explicando, né? E tem no material que eu coloquei também para vocês na lição, que a graça comum ela diz respeito tanto ao senso moral inato que Deus colocou no ser humano, quanto aos dons, né, talentos que Deus conferiu à humanidade como um todo. Então, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, independente se ele aceitou a Cristo como Salvador ou não. E aí, esse senso moral, né, esse senso que eu lembro que no módulo de criação a gente falou sobre ele, esse senso de transcendentalidade, ele está presente na humanidade. A gente também observa isso quando a gente estuda história. Então, os povos eles sempre buscam alguém maior, eles sempre buscam um ser supremo, porque o ser humano tem essa necessidade de encontrar propósito e significado nas coisas. Então, a gente não é máquina, eu sempre falo isso, né? A gente não é máquina, a gente não é só produto de uma evolução de milhões de anos que nos deu consciência e capacidade de raciocínio. A gente tem necessidade de coisas que vão além da matéria. Então, o ser humano ter isso, e é perceptível em todos os povos, em todas as gerações, as épocas, mostra que Deus deu essa graça. Por que Deus coloca isso no homem? Porque Ele coloca no homem a fome por Ele. Isso é graça. Ele coloca em nós a necessidade de sermos preenchidos por Ele mesmo. Isso é uma forma de manifestação da graça comum. E, em relação aos dons e talentos, né? A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes. Então, às vezes, a gente vê uma obra de arte de alguém e a gente fala, cara, que lindo, né? A gente percebe o quanto de beleza, de sofisticação ali existe, de contemplação do que é belo. E a criação é do Senhor. Então, a capacidade de refletir essa beleza, ou então quando a gente vê pessoas que não são cristãs, mas que elas têm em si uma bondade de querer ajudar o próximo, né? De fazer campanhas de solidariedade, de fazer apoiar causas humanitárias. Então, a gente sabe o seguinte, essa graça comum, ela não é uma graça salvadora. Ninguém vai ser salvo por obras de bondade, né? Então, mesmo aquelas pessoas que trabalham em causas humanitárias, elas não vão ser justificadas diante de Deus por trabalharem nesse tipo de causa. Porém, isso mostra que ainda existe bondade no mundo. Às vezes parece que não, né? Tem dias que a gente está desiludido, assim, a gente fala, gente, não tem mais nada, acabou, realmente, só Jesus voltar. Mas sim, existe verdade no mundo, existe bondade, existe beleza, porque Deus não se permite ficar sem testemunho na criação. A criação, né, Salmo 19 fala sobre isso, revela a glória de Deus. Deus não fica sem testemunho de si. A sua revelação geral na história, na criação, se faz presente. Só que o que acontece é que o homem sufoca essa revelação, né? Romanos 1 fala sobre isso, que o homem sufoca a revelação. Então, quando a gente fala de graça comum, a gente está percebendo que Deus deu ao homem capacidades que servem para qualquer um, cristão ou não. E aí a gente se relaciona com a cultura com base nisso. Então, dá para fazer arte junto com quem não é cristão. Dá para fazer ciência junto com quem não é cristão. Porque imagina, né, gente? Na universidade, se a gente falasse, não vou me relacionar com incrédulos. Tem áreas que você não ia encontrar gente, né? Porque tem áreas que são majoritariamente não religiosas. Então, a gente faz ciência, a gente faz filosofia, a gente faz arte com pessoas que não são cristãs. Mas a gente entende que essa revelação geral disponível e essa graça comum, ela tem um limite.
E é aí que o testemunho cristão se faz mais necessário. Porque, de fato, dá para perceber que o ser humano tem fome de Deus, de fato, dá para perceber que a criação foi feita por Ele, mas tem um momento em que você precisa dizer, ei, mas essa criação não foi feita por qualquer ser supremo, foi feita por um Deus e esse Deus se revela na Bíblia. E aí entra o nosso testemunho de maneira mais ativa, né? Existe um momento em que a gente, de fato, precisa tomar a posição como cristão para entender que a revelação especial ela é necessária. A revelação especial é aquela que está contida nas Escrituras. Né? Então, a gente também precisa ser testemunha dessa revelação especial que conduz à graça salvadora. Então, eu estou tentando estabelecer aqui uma relação entre graça comum e revelação geral, que sim, já fornece um testemunho de Deus, porém, é necessário a revelação especial que conduz à graça salvadora, que é por ela que nós somos salvos, né? E é ela que a gente está falando quando a gente fala de redenção. Então, o mundo, ele percebe que precisa de Deus, mas ele não vai encontrar o caminho sozinho, gente. É claro que o Espírito Santo é soberano, né? A gente tem casos aí no Oriente Médio de pessoas que sonham com Jesus, de muçulmano que sonham com Jesus. E o Senhor tem essa capacidade, Ele pode aparecer para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que a gente não pode cruzar os braços, não, deixa Deus aparecer para os muçulmanos, não precisa mais mandar um missionário para lá, não, porque Ele vai dar um jeito. Claro que não, isso é um pensamento que vai contra o que a palavra diz, a palavra nos ordena. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, quando a gente percebe que existe uma graça salvadora e que essa graça salvadora precisa ser conhecida pelas pessoas, a gente se lembra da nossa vocação missional. Então, a igreja ela é missionária por excelência. Eu não lembro quem foi que falou essa frase, mas é uma frase famosa na história das missões, que vai dizer que todo cristão é um missionário ou é um impostor. E essa frase ela é muito forte, né? Mas ela é verdadeira. Porque, de fato, a igreja, né, o mandato que a igreja recebe de Jesus antes de Jesus ser assunto aos céus é essa, ide por todo mundo, né? Ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? Não estou lembrando as palavras exatas, mas Jesus é muito enfático em relação a isso. Essa é a nossa responsabilidade, é não só pregar o evangelho, mas também continuar ensinando, né? Porque às vezes isso era uma realidade na cultura de onde eu vinha. Você chama a pessoa para vir para a igreja, a pessoa aceitou Jesus, está sozinha no mundo, entendeu? Você não tem discipulado, não tem cuidado, não tem... Você joga a pessoa na igreja, já é crente, fica vindo aí todo domingo e uma hora você chega ao conhecimento de Jesus. Mas não é isso também, né? Existe todo um processo pelo qual as pessoas vão amadurecendo mesmo, vão crescendo em Jesus. E aí, quando a gente fala de vocação missional, um modelo explicativo que o Jonathan me mandou também, que eu achei interessante, é que durante muito tempo a gente praticou o chamado modelo atracional, que é essa coisa de vir para a igreja. Então, essa cultura de venha para a igreja, visita a minha igreja, e não é que isso tem que parar não, tá, gente? Mas é no sentido de você atrair as pessoas para dentro. Então, é aqui dentro que as coisas acontecem, e aí a gente tem que dar um jeito das pessoas virem para dentro. E aí faz louvorzão, faz um monte de coisa, né? Que isso é muito cultura gospel também, dos anos 2000, gente. E aí você tentar atrair a pessoa de toda maneira para dentro da igreja. E às vezes a pessoa até vai, algumas, né? Antigamente as pessoas iam mais também. Eu acho que está ficando cada vez mais difícil, porque a gente está vivendo um processo de secularização. Então, na minha adolescência, você chamava as pessoas, os coleguinhas que não eram cristãos, e eles iam. Hoje em dia, eles não vão. Dificilmente eles vão aceitar um convite. Porque a visão sobre a igreja está cada vez mais complicada. Então, as pessoas não estão aceitando mais convite. E aí, mais do que nunca, a gente precisa perceber que esse modelo atracional, ele não é que ele esteja completamente errado, mas ele não é suficiente. A gente precisa adotar um modelo encarnacional, que é o seguinte: eu encarno o evangelho onde eu estiver. Então, se você não vem à igreja, a igreja vai até você. Porque vai ter crente lá, sim. Vai ter crente na universidade, vai ter crente no consultório, vai ter crente no hospital, vai ter crente na escola, vai ter crente em todo lugar. E esse cristão, quando de fato encarna o evangelho de Cristo, cara, não tem como a gente passar despercebido. Não é verdade, gente? É impressionante. Assim, às vezes a gente só quer ficar no nosso cantinho, né? Mas surgem situações nas quais vai ser demandado de nós a razão da nossa esperança. Vai ter um aluno chorando, gente. Toda semana quase eu estou pegando alguém assim. Perpassado por questões psicológicas, por questões sociais. Vai ter alguém passando necessidade que vai pedir ajuda a você e você tem que decidir o que fazer. Independente de com que você trabalhe, de onde você trabalhe, tem alguém precisando de Jesus. E eu sempre lembro de Efésios 4, que eu estava lendo com... Efésios 2, na verdade, que eu estava lendo com a Luíse, que fala que os ímpios, eles
estão sem Deus e sem esperança no mundo. Eu sempre volto a esse ponto. Porque a quantidade de pessoas sem esperança por aí é enorme. E se a gente ficar esperando que essas pessoas venham para dentro da igreja, a gente vai ficar sentado esperando para sempre. A gente precisa ir a essas pessoas. Esse é o modelo de missão encarnacional. Quando a gente, de fato, é um pequeno Cristo, né? Que é a raiz da palavra cristão. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque as pessoas perceberam que essa galera queria parecer com o mestre deles lá. Então, quando a gente, de fato, encarna as virtudes do Evangelho, quando a gente busca parecer com Jesus, a gente encarna o Evangelho e a gente vai levar ele onde a gente estiver. E aí, nesse modelo encarnacional, a gente vai ser atravessado de 1000 formas diferentes por questões sociais. Então, a lição de hoje é sobre o impacto da redenção na sociedade, né? Então, como é que você vai pregar para uma pessoa? E Tiago já fala sobre isso, lá na época do Novo Testamento. Como é que você vai chegar para uma pessoa e falar, ó, aquecei-vos, fartai-vos, ó, fica bem. E não dá um alimento para a pessoa que está passando necessidade. Gente, o Brasil ainda é um país de miséria. Ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito rico, né, tem uma economia muito potente, o Brasil ainda é um país de miséria. Então, como que você vai pregar o evangelho numa comunidade carente, num contexto, seja aqui no Rio de Janeiro, na periferia, seja lá no Nordeste, e você não vai ser atravessado por questões sociais? Você não vai ser atravessado pelo fato de que alguma pessoa que foi ali te ouvir na igreja tá com fome, está ali sentada com fome. Como que você não vai ser atravessado por isso? Como que você não vai ser atravessado, por exemplo, por questões de gênero, hoje? Os meus pré-adolescentes, eles acham que são adultos, mas eles são pré-adolescentes ainda. Eles já têm uma visão sobre sexualidade extremamente distorcida. Uma visão sobre sexualidade que... Não estou nem dizendo isso no sentido de todos terem que ter a visão de sexualidade das escrituras. Ninguém é obrigado a isso. Mas uma visão distorcida no sentido de não saber o que é abuso, de não saber como lidar com o próprio corpo, como lidar com a própria sexualidade. Então, eles não foram ensinados, eles não receberam orientação. E aí, hoje, a coisa mais normal do mundo é você ter meninas de 11, 12, 13 anos engravidando. Então, como que você vai lidar com a realidade social do Brasil sem levar isso em consideração? A gente é perpassado por questões sociais o tempo todo, a questão ambiental, gente. Às vezes fica parecendo que coisa ambiental é coisa de ecochato, de ambientalista chato, e que a igreja não vai se envolver com isso, que isso não é coisa da igreja. Gente, se Deus criou o mundo e criou tudo perfeito, e o mundo está sendo destruído e consumido, a primeira pessoa, as primeiras a se levantarem deveríamos ser nós. Nós deveríamos ser os primeiros a pensar, não pode ser assim. A ganância humana não pode ser mais importante do que o cuidado com a criação. Só que, infelizmente, não é muitas vezes o que a gente observa. A gente observa uma postura de tipo, tô nem aí, isso não tem nada a ver com a esfera religiosa. Aí a gente volta ao falso dualismo que eu comentei no início da aula. Se tem uma esfera sagrada e uma esfera secular, a esfera secular que fique para lá, e eu não tenho nada a ver com isso. Só que esse não é um pensamento bíblico, porque o Senhor ele se importa com tudo que diz respeito a nós. Eu estou lendo Números agora, né? Eu comecei em Gênesis, então estou lendo de novo Pentateuco. E aí, às vezes, a gente lê tanta lei, tanta regrinha, e a gente fica assim, cara, por que Deus se preocupava com essas coisas? Deus se preocupava com a cor da cortina do tabernáculo. Deus se preocupava com o cheiro do incenso, da unção, de não sei o quê. E aí a gente pode ficar achando que isso era bobagem. Mas se Deus se preocupa com essas coisas, ele está demonstrando o seguinte, tudo que diz respeito à adoração, tudo que diz respeito à vida pública também, à vida cívica das pessoas, no povo de Israel, importava para ele, porque era o povo dele, era o povo de propriedade exclusiva dele. Então, tudo que diz respeito ao povo de propriedade exclusiva dele, diz respeito a ele. E o Senhor se importa. Essa visão de que Deus é um relojoeiro que deu corda no relógio e saiu, de que o mundo funciona sem ele, de que ele não se importa com essas coisas pequenas, isso é mentira. As pessoas usam isso como justificativa para viver uma vida que não agrada a Deus, mas o Senhor se importa com todas as coisas. O Senhor não se importa somente com as coisas sagradas, com o momento que você está orando, com o momento que você está lendo a Bíblia. O Senhor se importa com a forma como você pega o teu ônibus. Por isso que no dia que eu preguei eu fiquei falando do metrô, né? Que é a provação da minha vida. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia pertence ao Senhor. Né? Tem uma expressão latina da época da Reforma que é viver corandel, viver diante de Deus o tempo todo. E, às vezes, a gente encara isso como se fosse um fardo. Nossa, Deus está me vendo. Aquela musiquinha do Diante do Trono, né? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E a gente olha para essa musiquinha e acha horrível. Nossa, eu não posso me esconder de Deus. Deus está me perseguindo. Gente, Ele está nos cercando com seu amor, com a sua graça, com o seu cuidado. Todo dia, o tempo todo. Ele está acessível para mim no metrô do mesmo jeito que está aqui agora. Isso é graça.
Então, quando a nossa perspectiva muda, a gente não vai agora exercer influência na sociedade com pesar, tipo, ai que saco, eu tenho que ser uma professora crente, né? Não posso gritar com os alunos. Não, você vai pensar, cara, eu preciso ser o referencial de Cristo que esses adolescentes têm. Porque talvez eles não vão ter nenhum outro. E isso vale para tudo que a gente faz. Então, um conceito que eu tenho visto, né, pregações e sobre isso, é o conceito de presença fiel, que é um conceito de um livro em inglês, de um autor chamado James Hunter. Esse livro não foi traduzido, queria muito que fosse para eu poder ler, né, que eu ler inglês não é meu forte. E esse conceito de presença fiel diz respeito ao seguinte: você, como cristão, não tem que se preocupar em transformar tudo, você não tem que se preocupar em trazer o reino à força, você tem que se preocupar em ser fiel. E aí eu lembro que também uma vez eu preguei sobre isso, né? Que a Bíblia fala que o que Deus quer dos seus ministros é que eles sejam encontrados fiéis. Porque às vezes a gente quer relevância, mas a gente não se importa com fidelidade. Só que relevância sem fidelidade serve a um projeto de poder pessoal. Se você quer ser relevante, mas você não se preocupa em ser fiel ao Senhor, aí provavelmente a tua motivação já não é mais o senhorio de Cristo, não é mais o reino de Deus. E é o que a gente está vendo muito aí lá fora, né? Na política, em outras áreas. Então, nós queremos sim salgar, nós queremos ser luz, nós queremos ser fermento que leveda toda a massa, mas nós não vamos fazer isso com as nossas próprias forças, né? O Mateus pediu para o Dayan fazer isso, o Juan também. Todo mundo falando, gente, precisamos trazer isso à memória, precisamos trazer a memória de que não somos nós que implantamos o reino. A obra ainda é do Senhor, o reino ainda é dele, e ele vai fazer acontecer. Porque ele continua sendo Senhor e soberano sobre todas as coisas. Só que quando nós somos encontrados fiéis onde nós estamos, aí nós nos tornamos cartas vivas. Aí o mundo vai nos ler e vai perceber que em nós existe uma mensagem de esperança, existe uma mensagem de amor, existe uma mensagem de restauração. Então, a criação ela precisa ser restaurada, gente. Romanos 8, tem várias referências na lição, né, que eu acabei não trazendo pela falta de tempo. Mas Romanos 8:19 vai dizer que a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme e suporta angústias. A criação, tanto a natureza que está sendo destruída, quanto a sociedade, clama por uma referência de verdade, de bondade, de justiça. O mundo clama por isso. É por isso que tantas ideologias políticas se tornam populares pelo mundo. Porque elas propõem uma visão de paraíso, só que é uma visão de paraíso terreno, construído por mãos humanas, e nunca vai funcionar, gente. Aí é que está. E mais uma vez, né, quando a gente estuda história, a gente percebe que houve muita gente que talvez até tenha sido bem intencionada, até começou bem, né, desenvolveu ali uma teoria econômica, uma teoria política, de que iria fundar uma época, um governo justo, uma sociedade igualitária. Em nome da liberdade, em nome da igualdade, pessoas já fizeram as maiores atrocidades. Porque aquele referencial de igualdade se tornou um Deus em si mesmo. E as pessoas acharam que humanamente iam conseguir fazer isso. Só que nós, cristãos, precisamos dizer, ei, não é bem assim. Você pode até estar correto na leitura de realidade, na crítica ao capitalismo, mas a partir do momento em que existe uma concepção de ser humano que vai contra o evangelho, pode ter certeza que não vai funcionar. E não funcionou mesmo, né, gente? Nunca funcionou, o liberalismo não funciona, o socialismo não funciona, porque colocam o problema no homem, mas colocam a solução no homem também. E a solução nunca esteve e nunca estará no homem. É por isso que eu disse, né, ao longo da história, as pessoas usaram os ideais de liberdade e de igualdade para fazer as maiores atrocidades e continuam fazendo, né? Então, sermos presença fiel, sermos cartas vivas, é simplesmente a gente se preocupar em ser fiel à dispensação que o Senhor nos concedeu onde a gente está. E eu lembro de um livro que eu li também ano passado, que a Marcela me emprestou, Invisível. Esse livro me marcou muito, porque falava que às vezes a gente fica procurando ser extraordinário, e existe na cultura evangélica essa ênfase no extraordinário. Eu tenho que ser o maior ministro de louvor. Gente, quando a gente é adolescente e sabe tocar alguma coisa, a gente acha que vai ser artista. E aí a gente fica achando que relevância é isso. A gente fica achando que relevância é lançar CD, que é pregar nas igrejas por aí, que é, né? E aí vem a vida normal, vem a rotina, sabe? Aí você percebe, não, querido, a sua vida vai ser normalzinha mesmo, tá?
E mesmo que você vá para a África, que você vá para a Ásia, quem sabe ainda onde Deus vai me levar, mas a vida é normal, a vida é segunda-feira de manhã, sabe? A vida é uma quarta-feira de tarde com dor de cabeça. A vida é isso. E aí, se a gente não for fiel ao Senhor naquela quarta-feira de enxaqueca, a gente não vai aprender a ser presença fiel. Então, eu tenho buscado estudar mais sobre isso, assim, como que a gente pode ser cristão de verdade no nosso ambiente de trabalho, né? Porque a minha profissão é uma profissão que é atravessada por pessoas. E teve um dia que minha irmã estava conversando comigo, ela estava falando assim, caramba, você... Porque eu sou professora, né? Mas eu vou começar a estudar psicologia. E aí ela falou assim, será que não dá para você escolher uma profissão assim menos complicada, que envolva menos pessoas, né? Uma coisa assim mais digital o dia inteiro, né? Uma coisa assim ficar fechadinha no escritório, né? Não dá não. Porque Deus nos colocou no mundo para isso. E não estou dizendo que quem trabalha digitando o dia inteiro não serve a Deus não, tá, gente? Mas o Senhor nos separou para ser atravessado por pessoas, gente. E quando eu falo atravessado, no meu caso, é quase literal, porque tem aluno que quase me derruba, né? Vem me abraçar, às vezes, assim. Então, eu sou atravessada o tempo todo por carências, por pessoas. E pessoas são imprevisíveis. Pessoas choram, pessoas reclamam, pessoas falam que a minha aula dá vontade de dormir. Pessoas atravessam a gente o tempo todo. E se a gente não estiver firme, a gente dá uma balançada. A gente pensa assim, cara, para que eu vou passar a gastar a minha vida me importando com gente, cuidando de gente, em vez de cuidar da minha própria vida? Mas aí o Senhor precisa nos lembrar. Então, é para isso que eu te coloquei na terra. É para isso que eu te salvei. O Senhor não nos salva e já arrebata a gente, né? Às vezes eu queria. Mas não, é para a gente continuar aqui e viver segunda, terça, quarta sendo fiel ao Senhor. Então, agora já caminhando para o final, a gente precisa refletir na nossa vida. Onde é que o Senhor te colocou? Eu não conheço todo mundo de perto aqui, alguns mais, outros menos. Mas onde o Senhor te colocou? O Senhor te colocou em qual tipo de ambiente de trabalho? O Senhor te colocou para servir qual tipo de pessoas? A Bíblia fala, no Novo Testamento, que os escravos deveriam servir aos seus senhores como a Cristo. Isso, com os olhos atuais, é muito complicado, porque a gente fica pensando assim, caramba, a Bíblia não vai contra a escravidão? Sim, a Bíblia vai contra a escravidão ao dizer que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são iguais perante Deus. Isso já é em si extremamente revolucionário. Mas Deus não vai simplesmente dizer para o escravo, você não é mais escravo de ninguém, foge, vai viver a tua vida, você não tem compromisso com as estruturas de poder. Não é isso que Deus faz. Ele diz para que aquelas pessoas trouxessem na sua vida, no seu cotidiano, o germe da mudança, a semente da transformação social. Porque quando os escravos servissem aos seus senhores como a Cristo, os senhores perceberiam que alguma coisa mudou. Só que ele também fala aos senhores, né? Paulo também fala, senhores, tratem os seus escravos como irmãos. Ele não é mais teu escravo, não. A gente tem a carta de Filemão, né, que ele manda a Onésimo e fala, você tem que recolher, receber de volta o seu escravo como um irmão. Porque, na verdade, você deve até a tua existência a mim, né? Paulo ainda mete uma carteirada no meio ali. Então, as estruturas sociais elas estão sendo mexidas conforme o evangelho vai penetrando. Elas podem não acontecer na velocidade e da maneira que a gente quer, não é verdade? Então, às vezes, a gente acha que o cristianismo ele tem que simplesmente acabar com as estruturas sociais desiguais, injustas que nós temos, botar tudo no chão, fazer uma revolução política e construir por cima. Não é isso que o evangelho ensina. Agora, dizer que o evangelho não muda, isso é uma tremenda mentira. E é uma mentira que tem sido veiculada por aqueles que querem ir contra o evangelho. Então, na semana passada, no painel dos jovens, a gente estava comentando que pouco se fala em ciência política, pouco se fala nas ciências humanas, o quanto o cristianismo contribuiu para o avanço dos direitos humanos, por exemplo. É impossível falar em história dos direitos humanos no Ocidente sem falar da igreja. Porque é a igreja que muitas vezes vai lutar para que o ser humano tenha dignidade, para que todos sejam encarados como pessoas iguais perante a lei, por exemplo. Então, sim, o cristianismo na Inglaterra lutou contra a abolição da escravidão, lutou pela abolição da escravidão, né, lutou contra a escravidão, lutou pela afirmação dos direitos humanos. Né, tem uma missionária na Índia chamada Amy Carmichael que ela lutou para que as viúvas não fossem queimadas quando os maridos morressem, porque isso era um costume lá na Índia.
Então, onde quer que tenha um cristão verdadeiro, que seja presença fiel na sociedade, nós temos que lutar contra a opressão, contra a injustiça, contra a miséria, contra a crise ambiental. Tudo isso está no escopo do Evangelho. Não existe nenhum centímetro quadrado, é uma frase do Abraham Kuyper, né? Não existe um centímetro quadrado sobre o qual Cristo não diga, é meu. Tudo é nossa esfera. Não pense que o lugar que você trabalha está entregue lá ao mundo e que você não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Você é fermento para levedar a massa, você é luz para iluminar as trevas, você é sal para salgar. Só que, mais uma vez, nós não vamos fazer isso por nossas próprias forças, nós vamos fazer isso sempre na dispensação do Senhor, encarnando a ética do reino. Eu tenho aprendido no curso de teologia que eu estou fazendo que o Brasil carece de uma base ética muito grande. O povo brasileiro não é um povo muito ético. E eu não estou dizendo isso para esculachar o povo brasileiro. Eu amo o Brasil, amo a cultura brasileira. Mas sejamos sinceros, né, gente? O jeitinho brasileiro faz parte da nossa cultura política. Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Desde a fundação da colonização brasileira, é sempre as brechas do sistema, é sempre o jeitinho, é sempre a corrupçãozinha pequenininha aqui e ali. Então, isso faz parte da cultura política brasileira. E aí, isso contamina a igreja. Porque a igreja se acostuma a ter favores de políticos. A igreja se acostuma a ter uma série de vantagens obtidas de maneira antiética. Isso também faz parte do que importa para Deus. Isso também faz parte da ética do reino. Então a igreja está se acostumando, hoje, no momento que está vivendo, a obter vantagens, a obter favores, a obter poder por meios tortos. Porque fica parecendo que os fins justificam os meios. Então, para ter influência na sociedade, para ter relevância na sociedade, vale tudo. Vale se envolver com pessoas ímpias, com pessoas que realmente roubam dinheiro, por exemplo. Então, assim, a gente está vivendo, de fato, um momento muito complicado no mundo contemporâneo, um momento secularizado, um momento de falta de ética. E por isso, mais do que nunca, nós precisamos recuperar a ética cristã. E por isso a gente está ouvindo as pregações do Sermão do Monte, né? Porque o Sermão do Monte é um tesouro sobre a ética cristã. E é isso que tem que nortear a nossa vida, né? Encerro por aqui, porque o horário já deu, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. A Mel perguntou qual a diferença que eu faço entre você testemunhar do Evangelho com a sua vida e você tentar convencer, né, usar argumentos para convencer as pessoas sobre o Evangelho. Eu acho que existe uma diferença que tem a ver com a sua motivação, tem a ver com o processo pelo qual você acredita que Deus influencia pessoas. Tem uma galera que vai dizer, não precisa pregar o Evangelho claramente, não. Viva o Evangelho e, se necessário, use palavras. Não é por aí, né? Porque você pode ser uma pessoa muito bacana e todo mundo vai te achar bacana, mas ninguém pode ser que aceite Jesus por causa disso, né? Então, tem uma galera que vai muito pelo lado só do testemunho e tem uma galera que vai só pelo lado das palavras. Então, tipo assim, se comporta de forma completamente anticristã e acha que se ficar cantando louvor... Gente, eu estou falando que eu já convivi. E se acha que se ficar cantando louvor, todo mundo... Ai, meu Deus, vou aceitar Jesus agora. Né? Então, tem esses dois extremos. E o cristão, ele precisa discernir o momento de cada coisa, eu acho. Então, o testemunho é o tempo todo. Então, 24 horas por dia, a gente precisa viver como Jesus viveu. E isso vai, sim, trazer curiosidade, trazer desejo das pessoas de conhecerem a Jesus. E quando houver uma oportunidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de usar palavras. Só que quando a gente usa palavras, a gente sempre precisa lembrar que não depende de nós e que o convencimento é do Espírito Santo. Mês passado, eu estava estudando apologética de acordo com os livros do Francis Schaeffer, né? Toda hora eu estou falando do Francis Schaeffer por isso. E o Schaeffer fala o seguinte... Nós precisamos saber responder à razão da nossa esperança e defender a nossa fé de forma racional. A gente precisa ter bons argumentos, principalmente numa cultura secularizada contemporânea como é a de hoje, né? Então não adianta você só ficar, Jesus é bom, Jesus te ama. Isso está meio que ultrapassado para uma ampla parcela das pessoas que precisa de argumentos sólidos. Então, ter esse embasamento teórico é super importante. A gente não pode prescindir disso, principalmente quanto mais escolarizada, quanto mais secularizada for uma pessoa. Só que você lança o argumento, você lança a base ali em oração. Porque, gente, existe mundo espiritual, existe sobrenatural. Então, você lança a base racional, mas você fala, Senhor, toma a frente, convence, porque senão realmente vai ser só palavras jogadas ao vento. Então, eu não sei se eu faço uma distinção
tão grande entre ser testemunha e tentar convencer. Eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas e acho que a gente precisa, no dia a dia, aprender a discernir quando fazer uma coisa, quando fazer outra, sabe? Porque é muito difícil, né? Eu não sei vocês, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de pregar o evangelho com palavras, né, no dia a dia, assim. E um caminho que eu tenho encontrado, no meio em que eu vivo, que é um meio muito secularizado, é de tentar fazer as pessoas perceberem como que o mundo está fora do lugar. E como que o cristianismo fornece respostas sólidas para tudo que está fora do lugar. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que são materialistas, né, ateias. E aí tem uma explicação completamente materialista e ateia da realidade. Só que essa explicação materialista não dá conta da realidade, aí é que está. Porque como é que surgiu o Big Bang? Como é que surgiu a energia que deu origem à explosão, por exemplo, né? Então, toda explicação do universo, ela necessita de uma explicação metafísica, que não é visível. Então, todo argumento, por mais que ele pareça super científico, ele tem brecha. E aí eu tenho caminhado muito nessa direção, de mostrar, olha, aquilo que você acha que é muito sólido, na verdade não é. Em algum momento você vai precisar de fé. Fé para acreditar em coisas que você não tem como comprovar empiricamente. E a partir disso... Então, isso é um argumento racional, percebe? Mas em algum momento, eu também vou precisar falar, mas então, existe um Deus. E esse Deus tem nome, e esse Deus se revelou na palavra, e tal, tal, tal. Então, assim, acho que é na vida, né, que a gente vai aprendendo. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Acho que não, né?